Eu lutei, mas eles me agarraram muito forte. Esses psicopatas me arrastaram para o porão e me colocaram em uma cadeira e então me amarraram a ela. Eu olhei em volta assustada. O que eles iriam fazer? Então o Jack disse duramente que era hora de me sacrificar. O quê? Não, não, por favor! Mas era tarde demais. O Jack sacou sua faca e a balançou. Este era o fim. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Alguns dias atrás não havia problemas. Mas quando voltei pra casa tarde do trabalho, Gerard, meu namorado, estava fora de si de raiva. Ele gritou que eu passava mais tempo trabalhando do que estando com ele. E que eu poderia ter sido infectada por esses mendigos. Você nunca sabe onde eles estiveram. Eu não ia ouvir isso e disse friamente que amava meu trabalho e nunca desistiria dele. Afinal, ajudar o sem-teto do centro de voluntariado era minha vida. Mas Gerard bufou ruidosamente. Então namore o seu trabalho. Isso foi demais. E disse pra ele sem olhar para trás. Ele é melhor do que você. Enquanto entrava no quarto, eu vi a porta da frente bater. O Gerard saiu e de repente notei pétalas de rosa na cama. Pera. As velas estavam apagadas e o jantar estava frio. O Gerard queria ter uma noite romântica comigo. Que idiota eu fui. De repente me senti tão envergonhada. Ele tinha boas intenções. Eu mexi no telefone sem ousar ligar para o Gerard. E de repente recebi uma mensagem do meu chefe. Ele me pediu para ir trabalhar amanhã no meu dia de folga. Isso! No trabalho sempre me esquecia de todos os problemas e me sentia mais feliz. Eu imediatamente respondi que chegaria mais cedo. Eu faria as pazes com o Gerard mais tarde. Mas depois do primeiro turno, eu vi um segundo e depois um terceiro. Não conseguia me convencer a ligar para o Gerard e não tinha tempo. Ajudar o sem-teto, como sempre, ocupava todo o meu tempo. Eu estava trabalhando pelo 7º dia consecutivo quando tive de ser substituída por outro voluntário durante a noite. Mas quando bateu 9 horas, ninguém apareceu. E de repente meu telefone vibrou e soltei um suspiro de alívio. Era o voluntário, talvez ele estivesse atrasado. Mas quando peguei o telefone, ouvi sua voz preocupada. O pneu do carro dele furou e ele não poderia vir. Diabos! Escrevi imediatamente para o chat do grupo do centro para encontrar um substituto para mim. Embora adorasse meu trabalho, não queria ficar no turno da noite depois de 7 dias trabalhando. Eu estava cansada e constantemente com sono. Mas como sou muito sortuda, todos no chat ficaram em silêncio. Suspirei. Aparentemente eu teria que ficar. Eu não poderia deixar o centro abandonado. Os sem-teto ficaram até felizes com a notícia. Eu trabalhava aqui há muito tempo e consegui fazer amizade com a maioria deles, ao contrário de outros voluntários. Contamos histórias, brincamos e até fizemos nosso próprio stand-up e descobri que muitos sem-tetos tinham um humor incrível. Mas ainda assim, algo estava me incomodando. Gradualmente, conforme a noite avançava, comecei a notar coisas estranhas. Alguns moradores de rua voltaram da rua ainda mais desarrumados do que o normal. E durante o stand-up, alguém começou a fazer piadas sobre canibais. Achei que não era engraçado, mas assustador. Mas todos os moradores de rua estavam rindo. E então, quando eu disse a eles para encerrar, Jack, um dos veteranos, sugeriu que assistíssemos a um filme. Eu sorri, claro. Comédia, talvez? Ou um melodrama? Mas o Jack de repente abriu um sorriso terrível e desdentado. Um arrepio percorreu minha espinha. E ele disse que queria ver um filme sobre sacrifício. Eu fiz uma careta, inquietação crescendo dentro de mim. Mas você costumava odiar filmes de terror. Ele não disse nada, apenas permaneceu em silêncio, sorrindo horrivelmente. Eu estava prestes a perguntar o que ele queria ver quando a voz do Jack baixou para um sussurro. Ele começou a oferecer para ver pelo menos algo sobre desmembramento. Um arrepio percorreu minha espinha. De jeito nenhum. Eu retruquei que o entretenimento acabou por hoje e tentei me acalmar. Embora a noite estivesse um tanto estranha, decidi que estava apenas me incomodando por causa do cansaço. Tentando forçar um sorriso, disse que era hora do jantar. E comecei a distribuir canja de galinha para todo mundo. Os sem-tetos sempre adoraram e eu esperava que isso os animasse. Mas em vez disso, eles comeram com uma cara de desgosto. Quando perguntei o que havia de errado, Jack disse: canja de galinha é deliciosa, mas carne humana seria melhor. E piscou. Naquele momento fiquei muito assustada. Carne humana? O quê? Eu mal consegui manter minha aparente calma. Os sem-teto nunca se comportaram assim antes. De repente me lembrei dos artigos que li na faculdade. Era sobre pessoas sem casa. Eles disseram que com o tempo essas pessoas começam a enlouquecer e podem até se tornar canibais. Eu congelei de horror. Então Jack e os outros... eles estavam loucos? Tentando forçar um sorriso, rapidamente corri para o corredor e liguei para o supervisor.
O telefone chamou. Vamos, me atende! Mas ninguém atendeu. Então comecei a ligar para os meus colegas, esperando que pelo menos alguém me atendesse, mas todos pareciam ter desaparecido. Eu me senti muito solitária e estava com medo. Naquele momento, alguém tocou meu ombro. Eu vacilei e me virei. Jack! Ele sorriu ironicamente e disse que eles queriam brincar de esconde-esconde. Eu fiz uma careta. Brincadeira de criança. Jack concordou com a cabeça, mas então seu sorriso se tornou cruel. Ele acrescentou: mas um esconde-esconde é diferente. É questão de sobrevivência. Quem for encontrado, vira comida. Eu gritei e Jack começou a se mover lentamente em minha direção. Tudo menos isso. Aterrorizada, corri para a porta e puxei a maçaneta. Estava trancada. Deus, o que devo fazer? Eu me pressionei contra a porta. Jack estava vindo até mim. E naquele momento as luzes do prédio se apagaram. Olhei em volta, confusa, tentando me orientar no escuro. E então uma voz misteriosa e sobrenatural disse: o jogo começou. Eu tremi, meu coração batendo forte. Não, qualquer coisa, menos isso. Naquele momento, alguém de repente agarrou meu braço. Eu gritei e puxei. Não vou deixar você me comer. O agarrão afrouxou e consegui me soltar e imediatamente corri para as colinas. Eu precisava escapar. As vozes estavam sumindo e eu pensei que tinha escapado. Mas então tropecei em algo e caí no chão. A dor percorreu minha perna e as lágrimas brotaram dos meus olhos. Inferno! Tentei me levantar, mas quase chorei de dor. Aparentemente torci minha perna. Meus olhos encheram de lágrimas. O desespero se apoderou de mim. Eu não posso desistir, eu precisava me esconder. Me inclinei nas mãos e rastejei para frente em direção ao armário. Com minhas últimas forças, alcancei o armário, agarrei a alça e me estiquei, quase pronto. Mas então ele virou e os pratos em cima de mim se estilhaçaram com um barulhão. Acho que esqueci como respirar. Minha visão turva tinha acabado. Os sem-teto começaram a se aglomerar ao meu redor, gargalhando horrivelmente com sorrisos desdentados e um arrepio percorreu meu corpo. Por favor, não me toque, nós somos amigos. Mas eles não pareciam me ouvir. Eles me agarraram pelos ombros e me arrastaram para o porão. Não importa o quanto eu resistisse, era inútil. Quando me colocaram em uma cadeira, Jack riu com raiva e de repente tirou algo. A lâmina brilhou no escuro. A faca! Eu estava paralisada de horror e até atônita. Outro morador de rua pegou um livro velho e disse que eu deveria ser sacrificada ao Deus do conforto do lar. Só então teriam moradia própria e finalmente deixariam de ser moradores de rua. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Será que os sem-teto a quem dediquei minha vida inteira poderiam fazer isso comigo? Chorei convulsivamente e me encolhi na cadeira enquanto eles me checavam. Este era o fim. Então ouvi fogos de artifício e fiquei assustada. Os sem-teto recuaram e sorriram alegremente. O que estava acontecendo? Surpresa! Uma voz familiar gritou. Eu me virei. Meu namorado, Gerard, entrou no porão, seguido pelo chefe do centro e os voluntários. Todos eles riram alegremente enquanto eu estava confusa. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Então o Gerard se aproximou de mim e me abraçou. Feliz Dia das Bruxas, meu amor. Ele disse, ainda sorrindo. Espera, eu olhei de volta para os moradores de rua rindo e lentamente percebi. Então isso foi tudo uma farsa? Acontece que trabalhei tanto que me esqueci do Halloween. E os sem-teto queriam me dar o verdadeiro clima do feriado. Eles convenceram o chefe, o Jack e o Gerard, meu namorado, estavam no comando de tudo. Gerard queria fazer as pazes. Fazer as pazes? Uma ótima maneira. Ele quase me matou de susto. Eu estava furiosa e meu coração ainda batia forte. Mas então Gerard veio até mim e pegou minhas mãos. Ele me olhou nos olhos e disse que durante a preparação para o feriado ele entendeu porque eu valorizava tanto meu trabalho. Mesmo sem teto, podem se tornar amigos íntimos pra gente. O mais importante é a atitude das pessoas, não seu status social. Ele falou com tanta sinceridade que me esqueci imediatamente da raiva e do ressentimento e joguei meus braços em volta do Gerard. Eu também sinto muito. Eu não deveria ter reagido tão duramente. Vou passar mais tempo com você a partir de agora, porque eu amo você. Ele sorriu. Eu também te amo, Clara. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Corremos o mais rápido que podíamos, mas não devíamos parar. Os canibais estavam quase nos alcançando. A parede que separava a cidade do resto da ilha ficava a 1 quilômetro de distância. Nós temos que fazer isso, custe o que custar. Sam e eu somos jornalistas e viemos aqui para fazer uma história sobre a cidade canibal. Eu tinha certeza de que era apenas um boato. Mas agora a multidão de selvagens estava quase em cima da gente. Em desespero, eu virei para o lado. Tinha um shopping center abandonado. O Sam continuou, ainda segurando a câmera.
Eu olhei freneticamente ao redor da sala. Não adiantava correr para as lojas. Fazia muito tempo que as vitrines estavam sem vidros. E de repente eu vi um elevador. Nós corremos até ele e apertei o botão. O elevador ainda não estava se movendo. Olhei em volta e fiquei horrorizada ao ver que o shopping tinha sido invadido por uma multidão. Então as portas do elevador se abriram. Sam e eu pulamos e apertei o botão fechar. As portas estavam se fechando tão devagar e os canibais já corriam em nossa direção. Esse era o fim. Já começou a passar o filme da minha vida. E por que nós viemos justo aqui? Sempre quis ser uma jornalista conhecida e isso subiu para a cabeça. Então, quando soube do escândalo da Ilha Canibal, percebi. Essa era a minha chance de ficar famosa. O governo havia cercado a cidade capturada com um muro e ninguém se atreveu a entrar. Mas eu decidi vir. E meu irritante colega Sam foi na minha. Foi assim que acabamos nesse lugar infernal. Fui arrancada do meu devaneio por um dos selvagens agarrando a minha perna. Senti uma dor aguda por causa das suas unhas e gritei. Mas com o que restava da minha força, chutei ele com o pé. Que dor! Ele saltou para trás. As portas do elevador finalmente se fecharam. Conseguimos, Sam. Ele chutou a placa com os botões com toda a força e o elevador piscou. Agora as portas não podiam ser abertas. Estavam emperradas e nós só podíamos sair pela escotilha para o poço. Estamos salvos, Sam disse. Mas essas feras continuaram a bater na porta mesmo assim. A cada vez que eles batiam no elevador, eu estremecia. Eu olhei para o Sam e de repente ele virou a câmera para minha perna. O quê? Eu olhei para baixo, minha cabeça rodando. A perna inteira estava despedaçada e coberta de marcas profundas. Imediatamente me lembrei das unhas compridas e sujas do canibal que me agarrou e meu coração afundou. Antes, provavelmente por causa do medo, eu nem sentia dor. Mas agora minha perna parecia que estava queimando. O Sam deu uma olhada de perto. Quase comecei a chorar, mas então o Sam me abraçou. Ele disse que a perna vai ficar curada e que definitivamente sobreviveríamos. E de jeito nenhum ele iria me deixar. Fiquei envergonhada por um segundo porque pensei que o Sam era um egoísta, frio e calculista. E agora ele cuidou de mim. Até arrancou a manga da camisa e enfaixou meu ferimento. Ele gravou tudo com a câmera e os canibais continuaram a arrombar a porta. Eu não sabia o que fazer. Não podíamos sair enquanto aquelas feras estivessem nos observando. Tampouco poderíamos ficar aqui para sempre. Mas não haviam outras opções. Abrimos nossas mochilas. Ensopado, água, barrinhas, qualquer coisa, isso era o suficiente para 2 dias. E eu chequei meu telefone, mas é claro que não tinha área. O Sam filmou todas as minhas ações. As batidas na porta só pioraram. Os canibais pareciam estar perdendo a paciência. Comecei a entrar em pânico. Sam disse de repente que quando saíssemos, ganharíamos fama e o prêmio de melhor repórter. Afinal, fomos os primeiros a mostrar imagens únicas da Ilha dos Canibais. Suas palavras me acalmaram um pouco. Sim, seria melhor. Vou superar todos que disseram que eu não era nada. Tudo que eu precisava fazer era sair. Os canibais batiam com mais força. Entrei em pânico novamente e o Sam também. Acordamos quase em sincronia. O quê? Tínhamos adormecido? Quanto tempo dormimos? Aparentemente, devido ao estresse e à fadiga, simplesmente desmaiamos. Eu mal consegui me lembrar do que aconteceu antes. Nós ouvimos. Não havia mais batidas na porta. Eles foram embora. Mas antes que eu pudesse me alegrar, esfreguei minha perna machucada e senti uma dor aguda. Minha perna já estava muito inchada. Quase chorando, mostrei minha perna ao Sam. E isso só fez eu me sentir pior. Ele apenas ligou a câmera e fez uma piada idiota de que eu logo me transformaria em um canibal. Momento perfeito. Eu precisava de antibióticos urgentemente, mas por algum motivo não havia kit de primeiros socorros na minha mochila. Talvez eu tenha deixado cair durante a perseguição. A única saída era procurar remédios nesse shopping. Eu sabia que em algumas horas não seria capaz nem de ficar em pé. O Stan concordou em vir comigo, mas apenas se eu filmasse com uma GoPro. Não era nisso que eu precisava pensar agora. Mas eu concordei. Ele colocou o GoPro na minha cabeça e nós ouvimos. Tudo estava quieto. O Stan abriu cuidadosamente a escotilha do elevador. Ao pensar que poderíamos encontrar canibais, o sangue gelou em minhas veias. O Stan me ajudou a sair e logo nós estávamos saindo pelo poço. Estava claro lá fora, então ficamos aqui a noite toda. Eu olhei em volta e imediatamente notei a placa farmácia, muito perto. Mas antes que eu pudesse dar um passo, um selvagem apareceu na curva e correu em minha direção, fazendo barulhos terríveis. Sam, recuar! Ele imediatamente pulou no poço e engatinhou para dentro do elevador e eu segui. E assim que fechamos a escotilha, o selvagem começou a tentar arrombar ela. Meu coração batia forte e minha perna doía. Comecei a pensar que tinha uma infecção. A única maneira de escapar era pegar o remédio. Eu disse isso ao Sam, mas ele resmungou que havia batido com força ao cair no elevador e agora não conseguia andar. Estranho, apenas um minuto atrás estava tudo bem. Mas eu sabia que se não tomasse o antibiótico agora, estaria acabada.
O selvagem continuou a bater na escotilha do elevador. Droga, preciso distraí-lo de alguma forma. Vasculhei minha bolsa e encontrei um spray de cabelo. Não achei que fosse me ajudar, mas eu senti o isqueiro no bolso. E isso me deu uma ideia. Eu espero que dê certo. Abri a escotilha com tudo. O selvagem já estava grunhindo e pronto para atacar. Imediatamente coloquei o isqueiro no spray. Um flash de fogo queimou o canibal. E ele caiu grunhindo no poço. Consegui. Saí imediatamente e corri para a farmácia sozinha. Quando cheguei lá, imediatamente me escondi atrás de uma prateleira. Acho que funcionou. Ninguém me seguiu. Ainda havia alguns remédios nas prateleiras. Percebi o kit de primeiros socorros no chão e imediatamente o agarrei. Naquele momento, olhei pela janela e vi nosso carro. Uma saída de emergência levava diretamente para ele da farmácia. Se passarmos pelos selvagens, podemos sair daqui. Eu só precisava pegar o Sam. Eu me virei e fiquei chocada de horror. Bem na minha frente estava um canibal. Eu estava tão animada com a saída de emergência que nem ouvi ele se aproximar de mim. Ele estava a 1 centímetro de mim, mas então eu peguei uma garrafa e bati na cabeça dele. A besta se retorceu de dor e corri para o Sam. Eu cheguei lá bem rápido. O Sam estava lá e eu dei um suspiro de alívio. Foi então que uma mão se estendeu de cima. O canibal! Deus, eu não fechei a escotilha! Joguei minha mochila e fechei a escotilha e tentei manter ela fechada com todas as minhas forças. Mas o selvagem era mais forte. Sam, me ajude! Mas ele não se mexeu. Minhas mãos foram ficando mais fracas a cada segundo e eu não aguentei e soltei a tampa. Naquele momento, o selvagem que continuava a puxar para si a tampa caiu no poço. Ufa, essa foi por pouco. Eu olhei para o Sam com reprovação. Por que ele não me ajudou? Mas tudo que o Sam disse foi que não podia largar a câmera. E então acrescentou que já havia examinado o kit de primeiros socorros, mas descobriu que só tinha potes vazios nele. Peguei a caixa errada. Houve outra batida na porta do elevador. Eu estava desesperada. Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas o Sam de repente disse que eu era muito corajosa. Juntos teríamos sucesso, porque eu era como ele. Estava pronta para fazer qualquer coisa por um sonho. Suas palavras me animaram um pouco e logo contei ao Sam sobre a saída de emergência da farmácia. E ele também ficou muito animado. Logo sairíamos de lá. Decidimos esperar até o anoitecer, até que os canibais se cansassem de tentar invadir e partissem. Para nos acalmar, contamos histórias um ao outro. Sam era um bom conversador. No entanto, ele filmou até isso com as câmeras. Mas logo a bateria acabou e eu a escondi na minha mochila. No momento, o principal era sair vivo dali, e já tínhamos muitas gravações. Em um certo ponto, Sam me mandou ficar quieta. Acho que está na hora. Rapidamente saímos pelo poço. Meu coração estava batendo forte. Sam, quieta! De repente, cacos de vidro quebraram ruidosamente sobre os meus pés. Ah não, eles iriam acordar! O Sam e eu olhamos um para o outro, mas os selvagens não estavam em lugar nenhum. Essa foi por pouco. Caminhamos na ponta dos pés até a saída. E tentei nem respirar para não fazer sons desnecessários. E então estávamos na rua, correndo o mais rápido que podíamos para o carro, mas de repente o Sam tropeçou. Enquanto o ajudava a se levantar, um frasco de antibióticos caiu do seu bolso. Pera, você disse que o kit de primeiros socorros estava vazio. Então o rosto do Sam se contorceu em um sorriso. O que está acontecendo? Ele disse que simplesmente não queria me entregar. O quê? Você está de brincadeira? Eu posso morrer. Mas o Sam disse que era isso que ele queria. Afinal, toda a glória iria para ele e eu continuaria sendo uma perdedora, uma pessoa desaparecida. E ele não teria que me empurrar para as mãos dos canibais. O público veria apenas como ele tentou me ajudar e enfaixou minhas feridas. Fiquei surpresa, não acreditando em suas palavras. Mas então o Sam arrancou com tudo a mochila com a câmera de mim e correu para o carro. Rapidamente peguei o frasco de antibióticos, engoli a pílula enquanto caminhava e corri atrás dele. Ah não, Sam! Então ele começou a gritar bem alto. Percebi com horror que ele estava acordando os selvagens. Haviam muitos deles no escuro e eles acordaram. O Sam entrou no carro e eu corri para ele, tentei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Aquele desgraçado trancou as portas. Eu estava prestes a ser feita em pedaços. Naquele momento ele ligou o motor. Não, isso não pode acabar assim. Corri atrás do carro o mais rápido que pude. No último momento, agarrei o porta-malas. Consegui! Lutei para chegar em cima, mas o Sam começou a manobrar para me jogar para fora. O que você está fazendo? Eu segurei o melhor que pude. Um bando de canibais corria atrás do carro e a qualquer momento eu poderia cair bem em cima deles. Mas de repente o carro sacudiu violentamente. Houve um estouro e ele parou. O que está acontecendo? Pulei do porta-malas e percebi que um pneu havia estourado. Comecei a entrar em pânico. Eu olhei para trás e vi os selvagens furiosos. Eles estavam perto demais. Mancando, corri para o portão na parede. Vamos, não sobrou muito. E quando eu estava quase lá, percebi. Onde estava o Sam, afinal? Eu me virei e vi que ele havia saído do carro e mal se arrastava.
Os selvagens estavam alcançando ele. Eu queria tanto ver o Sam dilacerado depois da sua traição. Ele estava pronto para me entregar por alguns takes. Mas então algo dentro de mim tremeu. Não faz muito tempo que eu estava pronto para passar dos limites pela fama também. De repente percebi que as pessoas podiam ser tão boas quanto selvagens. Mas não, eu sou humana. Fiz um esforço e logo voltei para o Sam. Peguei seu braço e o puxei, e tudo que eu conseguia pensar era se eu realmente tinha passado minha vida inteira negligenciando os outros para os meus próprios propósitos, assim como Sam. Restavam apenas alguns metros, e aqui estava, a saída. Saímos no último segundo, e eu consegui fechar o portão com força. Ao mesmo tempo, os canibais começaram a bater descontroladamente. Lágrimas encheram meus olhos, estamos salvos, isso realmente acabou. Passamos muito por essas filmagens. Mas o Sam de repente me interrompeu e disse calmamente que a câmera foi deixada no carro. Eu não pude acreditar. O Sam sorriu enigmaticamente. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Com minhas últimas forças eu bati na porta. Alguém me ajude! Estou presa aqui! Minha vista estava embaçada e eu podia sentir minha respiração ficando mais difícil a cada segundo. Minhas pernas fraquejaram. Deus, é esse o fim? E isso deveria ser um truque normal. Eu adoro truques de mágica desde criança. Quando vi pela primeira vez um ilusionista se apresentar em um circo, decidi que quando crescesse me tornaria uma mágica famosa. Meus pais, é claro, achavam que era um sonho de infância, mas eu não desisti. E ainda assim me tornei mágica em um circo local. Eu rapidamente alcancei a fama na minha cidade como uma das mágicas mais jovens e ambiciosas. Todos sabiam que meu ato característico era um truque de cartas sobre uma piscina de crocodilos. Todo mundo ficou entusiasmado e logo eu tinha até meu próprio show e ninguém poderia competir comigo. Mas então o Ed apareceu no nosso circo. Ele era um ótimo mágico e estávamos sempre competindo. Claro, não acabou aí. Chegamos a discutir logo antes de uma apresentação e discutir sobre quem sairia primeiro. Nossa rivalidade continuaria para sempre. Mas um dia o diretor de repente anunciou que 2 mágicos no circo era muito e apenas um de nós teria o próprio show. Meu queixo caiu. O quê? Eu era melhor e todos sabiam disso. Mas o chefe foi inflexível. E ele disse que quem causasse o maior rebuliço no próximo show ficaria com a apresentação. Ótimo, era a hora de envergonhar o Ed. Para vencer, resolvi repetir um dos maiores truques dos ilusionistas. Mas qual deles? Pensei no truque de serrar ao meio, mas estava desatualizado, então não conseguiria mais impressionar ninguém com ele. Depois assisti a várias apresentações do Houdini, meu ídolo, e quis repetir seu truque de atravessar a parede. Mas não importa o quanto eu tentasse, não saiu nada. Você deve estar brincando comigo. Eu nunca envergonharia o Ed desse jeito. Eu precisava de algo novo, algo que deixasse todo mundo boquiaberto. Isso mesmo! Eu precisava inventar meu próprio truque. Corri para o depósito e procurei por equipamentos que me inspirassem. Um aro era chato. Uma gaiola? Já havia 1000 truques com ela. Então o guarda-roupa chamou minha atenção. E se? Eu bati palma, o truque do desaparecimento. Era disso que eu precisava. Graças a ele eu ficaria famosa em todo o país e provaria que era 100 vezes melhor que o Ed. Restava apenas preparar o guarda-roupa. Eu estive trabalhando incansavelmente durante toda a semana, convertendo a parte de trás dele em um esconderijo para eu me esconder. Em vez de uma parede real, eu fiz uma parede traseira falsa. O Ed sempre teve a intenção de descobrir o que eu estava fazendo. Ele entrava na oficina por acidente ou mandava seu amigo, o malabarista. Mas eu sempre expulsava qualquer um que se aproximasse do meu guarda-roupa. Era para ser uma surpresa para todos, incluindo os artistas. Eu já estava antecipando o rosto atordoado do Ed quando ele visse como eu era poderosa. E então chegou o dia do show. O Ed foi o primeiro. Eu assisti sua performance com ceticismo nos bastidores. Um cubo transparente de água foi levado ao palco. Parecia impressionante, eu fiquei tensa. O que ele preparou? Então, o assistente do Ed enrolou uma corrente em volta dele e jogou a chave fora. O que ele vai fazer? Antes que eu percebesse, o Ed pulou no cubo de água. Uau! Ele realmente iria sair dali? O cubo estava coberto por uma tela e nem o público nem eu podíamos ver o que estava acontecendo lá. O tempo passou e o Ed ainda não saiu. Minha boca estava seca de excitação e eu fiquei tensa de expectativa. Deus, e se algo acontecesse com ele? Foi a primeira vez que o Ed fez um truque tão perigoso e embora ele me irritasse, eu não queria ele morto. Por que ele não saía?
E então, quando eu estava prestes a correr para o cubo, o Ed apareceu e voltou para o palco sem as correntes. Soltei um suspiro de alívio e o público explodiu em aplausos. O desempenho do Ed causou uma euforia. O alívio foi substituído pela raiva. Bem, meu desempenho era 100 vezes melhor. O Ed fez uma reverência e foi para os bastidores. Quando ele passou por mim, ele piscou e riu. Não fique muito chateada quando você não for aplaudida. O quê? Eu bufei alto e cerrei meus punhos. Agora você verá quem é a verdadeira estrela aqui. No mesmo momento, meu nome foi chamado e orgulhosamente entrei no palco. As assistentes já haviam feito o inventário. O guarda-roupa ficava no meio da gaiola com os leões que estavam temporariamente amarrados. Caminhei lentamente até o guarda-roupa e me curvei para o público. Tudo dentro de mim estava tremendo. Respeitável público, agora vou mostrar a vocês um truque que ninguém jamais fez antes. Vou desaparecer diante de seus olhos. A sala inteira congelou em expectativa. O assistente desamarrou os leões e eles vieram em minha direção. Ok, acalme-se. Tenho que desaparecer antes que eles me alcancem. Forçando um sorriso, eu desafiadoramente entrei no guarda-roupa e fechei a porta. Eu rapidamente puxei a parede e me escondi no fundo falso. Do lado de fora, parecia que eu simplesmente desapareci. Então eu ouvi um rangido. A porta real foi aberta e toda a sala engasgou. Eu apenas sorri triunfantemente. Entendeu, Ed? Eu sou o mais legal. Mas quando ouvi o rugido dos leões caminhando ao lado do guarda-roupa, me senti um pouco assustada. Estar tão perto dos predadores era muito assustador. Mas as coisas que fazemos por causa da fama. Houve uma explosão de aplausos como se o público estivesse simplesmente encantado. Sim, valeu muito a pena. Gradualmente os aplausos se foram e eu me acomodei no meu esconderijo. Tive que esperar até a noite e então, quando todos fossem embora, eu sairia como se nada tivesse acontecido. Claro, era incrivelmente chata no guarda-roupa, mas tentei me ocupar com pensamentos sobre o futuro. Eu seria uma grande mágica em breve e eles comprariam ingressos para as minhas apresentações com 1 ano de antecedência. Então o show acabou e todos foram embora. É hora de sair. Quando eu estava prestes a abrir a porta, o guarda-roupa balançou violentamente. Tinha vozes abafadas do lado de fora. Precisamos levar isso de volta para a sala dos fundos. O que você quer dizer com sala dos fundos? Não, eu estou aqui! Esperem! Eu estava prestes a esmurrar a porta quando senti um forte empurrão. Bati com o topo da minha cabeça e no mesmo segundo minha visão ficou turva. Eu nem percebi que desmaiei. Quando acordei, minha cabeça latejava e nem me lembrei onde estava imediatamente. Apertado, escuro, droga! Eu ainda estava no guarda-roupa, eu tinha que sair daqui. Tentei empurrar a porta, mas ela não se mexeu. O que foi isso? Eu empurrei novamente, mas em vão. E então, fiquei com medo. Deus, e se eu não conseguisse sair? O pânico gradualmente me preencheu. Imediatamente comecei a bater na porta o mais forte que pude, mas ela não se mexia. Eu rapidamente fiquei sem forças e me encostei na parede. Inutilmente, lágrimas começaram a se formar em meus olhos. Esse guarda-roupa estúpido ia ser meu caixão? Em desespero, me sentei no guarda-roupa e pensei como minha morte seria estúpida. A mágica morreu por causa de um truque. É a coisa mais delirante que você pode pensar. Depois de um tempo, meu estômago roncou. Deus, há quanto tempo eu estava sentada aqui? Como eu estava com fome. Amaldiçoei a ideia do guarda-roupa e o desejo de fazer melhor do que o Ed. Eu realmente precisava fazer isso? O Ed não era uma pessoa tão má. Sim, brigamos muito, mas por causa da nossa rivalidade. No resto do tempo, o Ed era educado comigo, sempre se oferecendo para ajudar. Por exemplo, quando eu esqueci meu guarda-chuva, o Ed me deu uma carona para casa. Ou quando eu não levava o dinheiro para o almoço, o Ed me comprava lanches e nem pedia nada em troca. E quando meu truque não deu certo e a plateia riu, o Ed não zombou de mim. Mas ao contrário, me apoiou e disse que todo mundo tinha altos e baixos. Por que fui tão cruel com ele? E agora eu nem iria me desculpar porque eu estava presa nesse guarda-roupa idiota. Meus olhos estavam pesados de cansaço e me senti com sono. Me encostei na parede e fechei os olhos, caindo no sono. Acordei com um som de vozes suaves do lado de fora. Deus, alguém veio! Eu queria gritar, mas só deixei escapar um pequeno soluço. Eu devo estar tão fraca que perdi minha voz. O desespero tomou conta de mim. O que eu deveria fazer agora? Escutei e reconheci a voz do Ed. Ele estava dizendo ao amigo malabarista que estava preocupado comigo. E ele até procurou em todo o circo, tentando me encontrar.
Um calor agradável se espalhou por dentro. Sempre fui hostil com o Ed e ele era o único que se importava e procurava por mim, não importava o que acontecesse. O malabarista respondeu calmamente que devo ter saído para algum lugar para comemorar meu sucesso. Não, Ed, não acredite nele. Eu estou aqui. Houve um momento de silêncio e de repente o Ed cochichou que realmente gostava de mim. Meu queixo quase caiu. O Ed continuou. Apesar da nossa briga, ele sabia que eu era uma garota muito inteligente e talentosa. A mistura de emoções fez minha cabeça girar. Deus, Ed! Com a voz fraca, tentei chamar ele, mas já podia ouvir os passos se afastando. Não! Este era o fim? Não poderia terminar assim. Apressadamente, tentei desatarrachar as porcas da porta, mas elas não se mexiam. A dor atingiu meu braço e, além disso, eu me cortei. Havia sangue na palma da minha mão. Isso não! Eu estava apavorada com isso. Minha respiração ficou presa na garganta e não conseguia ar suficiente. Tentei respirar fundo, mas havia um nó na garganta. Com minhas últimas forças, bati na porta e gritei: Ed! Estou aqui! Aqui! Mas minha visão estava turva e minhas pernas estavam fracas. Era tarde demais. Enquanto desmaiava, vi a porta se abrir e depois a escuridão. E voltei a mim mesma no camarim. O Ed estava sentado ao meu lado, apertando minha mão, claramente preocupado. Perguntei fracamente: Você me tirou do guarda-roupa? Ele acenou com a cabeça e imediatamente me entregou um copo d'água. Esse horror acabou? Não pude acreditar e agradeci ao Ed, sinceramente. Se não fosse por ele, eu teria morrido. O Ed sorriu fracamente. Acontece que fiquei alguns dias no guarda-roupa e só o Ed pensou em me procurar. Um nó subiu na minha garganta. Eu imediatamente abracei o Ed pedindo desculpas para ele por tudo. E ele disse que não era melhor que eu. Estava sempre competindo comigo, mesmo gostando muito de mim. Eu olhei para baixo envergonhada e suspirei. Sim, Ed, eu ouvi suas palavras lá. Eu realmente gosto de você também. O Ed ficou vermelho de repente, mas decidiu que era impossível recuar. E ele me chamou para sair. Claro, eu concordei, ele salvou minha vida. Ambos percebemos que estávamos errados em nossa rivalidade. Afinal, nenhuma vitória vale sua vida. Com o tempo, Ed e eu começamos a namorar. Ele acabou se revelando um cara realmente incrível e, em vez de competir, criamos um show em conjunto. E fez uma verdadeira agitação. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!